Aleluia! É uma alegria podermos estarmos juntos nessa noite para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus. Nós queremos convidar você para onde você estiver agora, no conforto da sua casa, no trabalho, aonde quer que esteja. Renda seu coração em adoração a Jesus. Que essa quarta-feira seja cheia de esperança para a sua vida. Há uma palavra profética de Jeremias que diz que há esperança para o seu futuro. Se aproprie dessa palavra. Creia que verdadeiramente Jesus Cristo, Ele é a única esperança. Vamos adorar Jesus juntos? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse espaço que temos para juntos bendizermos o Teu nome, exaltarmos o Teu nome e proclamarmos a Tua palavra. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. E que cada um dos meus irmãos que estão agora mesmo assistindo a essa transmissão sejam tocados pelo poder do Senhor, sejam tocados pela Tua graça, sejam tocados, Senhor, poderosamente com a Tua unção. Em um nome de Jesus, nós oramos assim, com gratidão. Aleluia. Vamos adorar? Vamos adorar juntos, Oziel? Vamos sim. Vamos lá. Glória a Deus. Nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade e convidamos você, nesta noite, para conosco agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. Pelas bênçãos, pelas lutas, pelas vitórias, quem sabe até nas derrotas, mas no aprendizado que o Senhor tem nos dado nesse ano. Então cante conosco assim, ó. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, não pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Obrigado, Zé. Que coisa boa é podermos agradecer ao Senhor pelos seus benefícios em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz, o salmista nos diz, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. De fato, vivemos um ano desafiador, mas nós podemos reconhecer agora que até aqui nos ajudou o Senhor.
e grandes coisas Ele tem feito por nós, e grandes coisas, Jesus diz, maiores coisas Ele fará. Aleluia! Que o Senhor abençoe sua vida. Eu quero convidar você a vir comigo para a palavra de Deus, para uma reflexão, uma palavra que eu creio que vai trazer ânimo, encorajamento e edificação para a sua vida, que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Essa palavra o Senhor já tem movido dentro de mim, eu já tenho vivido essa palavra em muitos aspectos, e eu tenho visto resultados através dessa palavra. E eu quero compartilhar essa palavra com você nessa hora. Lucas capítulo 5, a partir do verso 17. Na realidade, eu quero ler apenas um versículo, e depois eu vou contextualizar você no contexto desse versículo. Lucas 5, versículo 20. Lucas 5, versículo 20. Você pode acompanhar aí. Eu vou ler na versão NVI que diz: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Que palavra! O versículo nos diz mais uma vez: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Irmãos, esta é uma palavra maravilhosa. E eu quero orar mais uma vez por essa palavra, pelo seu coração, para que o seu coração receba essa palavra. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da palavra do Senhor. Essa palavra não é de homem algum. Essa palavra foi liberada pelo próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nosso único Senhor e Salvador. E nós oramos com gratidão por essa palavra. E que esta palavra, Senhor, venha encontrar lugar, venha encontrar terra fértil em cada coração agora, em nome de Jesus. Amém. O texto começa dizendo, o texto declara que Jesus viu a fé daqueles homens. Mas que homens são estes? Se você ler do versículo 17 adiante, você vai conhecer a história, que é uma história extraordinária, de um paralítico na cidade de Cafarnaum, que foi curado por Jesus, por ter sido levado pelos amigos até a presença de Jesus. O fato é que este homem, esse residente de Cafarnaum, que era uma cidade onde Jesus costumava ficar, ele costumava pousar naquela cidade, ele costumava conviver com aquelas pessoas. E Jesus agora está ali, ele está em uma casa, ele está presente ali, e a Bíblia nos diz no versículo 17, nos diz da seguinte maneira: o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. O poder do Senhor estava com Jesus para curar os doentes. E aí o versículo 18 nos diz que alguns homens, não sabemos quem são eles, não sabemos quem eram aqueles homens, o jeito deles, não sabemos como eles eram, mas nós sabemos algo extraordinário a respeito daqueles homens. E eu acredito que é o suficiente que nós precisamos saber deles. Eles eram homens de fé. E a fé desses homens promoveu um milagre. A fé que esses homens tiveram promoveu um milagre extraordinário. Um milagre que deixou todas as pessoas que assistiram àquele evento maravilhadas e ainda promoveu a glória de Deus. E eu quero falar justamente sobre isso. O tema dessa mensagem é a fé que promove milagres. Querido, em nome de Jesus, compreenda isso. O Senhor quer, o Senhor deseja que eu e você tenhamos uma fé que promove milagres. Nós servimos um Deus que é um Deus de milagres, que é um Deus que faz milagres. A Bíblia nos diz em Hebreus que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Ele não mudou. O mesmo poder que Jesus teve para operar milagres no passado, Ele tem poder para fazer agora. E Ele mesmo diz que todo aquele que crê fará coisas maiores, fará coisas extraordinárias. Ele diz que não há nada impossível para aquele que crê. Então eu quero te ensinar, através dessa palavra, alguns princípios para vivermos uma fé que promove milagres.
Eu tenho vivido isso e eu quero compartilhar com você essa palavra. O que me chama muita atenção é porque o versículo 20 nos diz que Jesus viu a fé daqueles homens. Jesus viu. E o fato é que eu nunca vi fé. Você já viu fé alguma vez, Aziel? Você já pegou assim, isso aqui é fé? Você já viu alguma vez? Não. Eu nunca vi. A fé, ela é algo que a gente não pega como eu pego essa caneta, não é algo concreto, é algo abstrato. Todos nós podemos sentir, podemos experimentar, mas ver, nós não podemos dizer assim, isso aqui é fé. Mas o fato é que Jesus, ele viu a fé daqueles homens. Mas como é que Jesus viu a fé daqueles homens? E esse aqui é o grande segredo. Essa aqui é a grande questão. A Bíblia nos diz, no versículo 18, que aqueles homens, eles estavam indo. Eles queriam ver Jesus. A Bíblia nos diz que todo mundo estava na casa onde Jesus estava para ouvir a Jesus. Inclusive havia pessoas ali que estavam para ouvir Jesus apenas para criticar. Não tinham interesse real em Jesus. Mas havia muitas pessoas que queriam ver Jesus, queriam conhecer Jesus, queriam ouvir os ensinos de Jesus, queriam realmente ter um relacionamento com Jesus, queriam conhecê-lo, queriam tocá-lo, queriam ouvir as palavras de seus lábios. E estes homens também queriam e sabiam que havia poder para curar, havia poder para fazer milagres sobre Jesus, que estava sobre ele. E esses homens então, eles fizeram algo assim inusitado. Ninguém pensou nisso, Aziel. Todo mundo só chegou lá e queria se sentar nos melhores lugares, nos melhores assentos, mais próximo possível de Jesus. A Bíblia nos diz que a casa estava cheia, estava lotada, não havia mais lugar para ninguém. Não havia lugar para mais ninguém. E esses homens, que não sabemos quantos eram, mas sem dúvida era no mínimo 4 homens. 4 homens no mínimo. E a Bíblia nos diz que esses homens então, eles vieram trazendo um paralítico. Jesus estava ensinando e eles então vieram trazendo um paralítico. Eles se compadeceram de um paralítico que vivia à margem da sociedade, que vivia mendigando provavelmente, que vivia vivendo de esmolas, sem a atenção de ninguém, sem esperança. Alguém que não tinha mais uma expectativa de cura. O fato é que esses homens levaram o paralítico para Jesus. Eles poderiam muito bem simplesmente terem ido para aquela casa, terem ido para aquele culto, digamos assim, para aquela reunião de célula, digamos assim. Eles simplesmente poderiam ter ido para ouvir Jesus, eles já teriam feito grande coisa. Mas eles não se contentaram com isso. A fé que eles tinham os motivaram a tomar uma atitude de compaixão, uma atitude de amor, de altruísmo por alguém que precisava de Jesus, mas que não tinha como chegar até Jesus. Sabe, queridos, e essa é uma primeira lição que nós aprendemos com esses homens nesse texto. A fé que opera milagres, a fé que promove milagres, a fé que cria um ambiente para que milagres aconteçam, é a fé que me conduz a ter atitudes de compaixão, atitudes de interesse, de amor, de cuidado por outros que ainda não conhecem Jesus. Você já conhece Jesus? Você já experimentou Jesus? Eu já. Você já experimentou Jesus, Aziel? Nós conhecemos Jesus. Então, a fé que eu e você temos deve nos fazer ter atitudes como esses homens tiveram. Atitude de compaixão. A nossa fé não pode ser uma fé apenas para nós. Uma fé introspectiva, uma fé exclusivamente nossa. Um dos grandes diferenciais da fé cristã é que a fé cristã ela nos conduz a Jesus, nos conduz a Deus, mas também precisa nos conduzir a aqueles que precisam de Jesus. Esses homens, eles queriam Jesus, e eles estavam indo em busca de Jesus, mas eles compreenderam que com o que eles tinham, que por mais que não fosse muito, era suficiente para levar outros a Jesus. A fé que promove milagres,
leva outros a Jesus. A fé que promove milagres é uma fé que nos enche o nosso coração de compaixão, não de pena, compaixão. Compaixão é a decisão, é a atitude de perceber a necessidade do outro e nos comprometer. O texto nos diz que eles levaram aquele paralítico, não levaram de uma outra maneira, não havia ambulância naquela época. Eles levaram numa maca e tiveram que carregar sobre os ombros. Sabe, eles tiveram que se esforçar muito. Não só esforço físico para colocar nos ombros, mas eles tiveram porque quando eles chegaram na casa não havia espaço. E eles então tiveram que subir o telhado, abrir um buraco no telhado. Entenda, querido, uma fé que promove milagres é uma fé que faz com que eu e você tenhamos esforço. Nós precisamos da fé que nos inspira. Quando nós cantamos uma música, ouvimos uma mensagem, uma palavra, nós nos sentimos inspirados. Mas agora, a fé que promove milagres é a fé que não só nos inspira, mas que também nos faz transpirar. A fé que promove milagres, Osiel, é a fé que nos faz transpirar. Que nos faz transpirar, nos faz suar por aquilo que realmente importa. Para esses homens, o que importava agora era levar aquele paralítico até Jesus. Eles se compadeceram, eles se esforçaram, eles deram o melhor de si para que aquele paralítico tivesse uma experiência com Jesus. O que eles mais queriam era que quando ele fosse colocado diante de Jesus, Jesus só liberasse uma palavra e ele fosse curado. Eles tinham plena convicção disso. Convicção, Osiel, convicção. Guarde essas palavras, queridos. Compaixão, esforço e convicção. Estes homens tinham uma fé convicta. Eles não tinham a menor dúvida de que quando aquele paralítico fosse colocado diante de Jesus, ele seria curado. Eles não tinham nenhuma dúvida, eles tinham plena convicção que ele seria curado. Irmãos, Jesus ele nos diz isso, Osiel. Ele diz: se vocês creem, vocês receberão. Batam, a porta será aberta. Peçam, receberão. Busquem, encontrarão. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Jesus diz que não há nada impossível ao que crer. Sabe, queridos, nós precisamos disso. Precisamos desse nível de fé. A fé não apenas no sentido de crer que Deus existe. A fé não apenas que nos conduz vir para um culto, participar de uma celebração ou de uma célula. É muito bom, mas nós precisamos de uma fé que nos encha mesmo de uma convicção plena de que servimos a um Deus vivo, verdadeiro e que é todo poderoso para fazer conforme aquilo que nós cremos e aquilo que Ele diz. A fé que promove milagres é uma fé que nos conduz a ter atos de compaixão. Jesus, quando perguntado sobre quais seriam os maiores mandamentos, Ele diz: amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo. Amor pelo próximo, compaixão. Jesus olha para os discípulos agora e diz: todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor uns pelos outros. E amor aqui é mais do que dizer: eu te amo. Amor aqui é dar. Não só dar, é se doar. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o que é o amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos nós dar, doar, entregar, sacrificar as nossas vidas uns para com os outros. Compaixão. Compaixão. E essa atitude de compaixão requer esforço da nossa parte. Um dia alguém perguntou para Jesus, Osiel, disse: quem é o meu próximo, Jesus? E Jesus conta uma parábola que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano.
E quando Jesus termina de contar aquela parábola, onde um homem de nacionalidade samaritana, aquele homem doou tudo que tinha praticamente em suas mãos em prol de um desvalido, alguém que tinha sido assaltado, que estava prestes a morrer na sarjeta. E ele socorreu aquele homem moribundo. Mas o fato é que quando Jesus terminou de contar aquela parábola, Jesus diz assim: vocês querem ser felizes? Façam o mesmo. Isto é, tenham compaixão, ajam com compaixão. A fé que promove milagres é uma fé que enche o nosso coração de compaixão pelas pessoas, de amor pelas pessoas, de atos de amor, de misericórdia pelas pessoas, e que nos faz ter todo o esforço necessário para ver o bem do outro. A palavra de Deus nos diz que naquilo que depender de nós, façamos o bem a todos. Esforço, convicção, são atitudes de uma fé que promove milagres. Uma fé que promove milagres. Esses homens, irmãos, que carregaram aquele paralítico, eles têm muito a nos ensinar. Muito a nos ensinar. Nós vimos aqui apenas 3 princípios para uma fé que promove milagres. Na próxima transmissão da semana que vem, eu vou dar continuidade a essa mensagem e eu quero compartilhar com você alguns outros princípios, também extraordinários, dessa fé que promove milagres. Essa fé que Jesus vê e que opera maravilhas. Amém? Que eu e você tenhamos essa fé. Vamos adorar mais um pouco? Vamos adorar mais um pouco e logo depois que nós adorarmos, louvarmos com mais uma canção, que o Oziel vai nos abençoar, eu vou orar com você, para que milagres aconteçam na sua vida, ainda hoje, ainda essa semana, ainda este ano, em nome de Jesus. Nos abençoa aí, Oziel. Aleluia. Certeza que aqueles homens só levaram aquele paralítico porque eles sabiam que a presença de Jesus podia trazer a cura a eles. A presença do Senhor é real nesse lugar. Cante assim conosco, assim, ó. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus, nós cremos no que nós acabamos de cantar. Tu estás aqui, Senhor. Tu és presente. Tu és o nosso Deus Emanuel, aquele que está conosco todos os dias. Confiamos no que o Senhor diz. Cremos verdadeiramente, sem nenhuma sombra de dúvidas. Senhor, e nós oramos agora. Nós oramos com toda a nossa fé. Oramos em favor de cada irmão, cada pessoa que está ouvindo agora. Senhor, em nome de Jesus, que a fé dos meus irmãos seja edificada. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Senhor, eles estão ouvindo essa palavra que é tua. Senhor, que o coração deles, o espírito deles venha a ser cheio de fé. Mas não apenas uma fé abstrata, mas venha a ser uma fé palpável, uma fé visível,
uma fé cheia de compaixão, uma fé realmente que os faça transpirar em prol daquilo que o Senhor mesmo quer para a vida deles. Senhor, em um nome de Jesus, que essa fé venha iluminar a mente dos meus irmãos de uma profunda convicção de quem o Senhor é e do que o Senhor faz, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão ouvindo essa transmissão agora, que estão assistindo, Senhor, em nome de Jesus, declaramos a Tua bênção. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que precisam de cura, que sejam curados agora. O Senhor Jesus disse que o mesmo poder que Ele tem para salvar, é o mesmo poder que Ele tem para curar, é o mesmo poder que Ele tem para perdoar os pecados. Por isso, nessa hora, nós declaramos em nome de Jesus, receba cura na sua vida, receba cura na sua alma, receba cura no seu corpo. Seja curado agora de toda depressão, síndrome do pânico, seja curado em nome de Jesus. Que todo espírito de morte, de tristeza, agora mesmo bata em retirada. E que o Espírito de Cristo, o Espírito de Yeshua, venha sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que a luz de Jesus venha dissipar todas as trevas, em um nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça sobre você o seu rosto. Uma boa semana, um bom final de ano, que o Senhor continue abençoando a tua casa, em nome de Jesus, amém e amém. E até a próxima semana, com uma fé que promove milagres.